Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Nós estamos aí já no meados de janeiro, né? O ano mal começou, já estamos aí chegando nos meados de janeiro. Graças a Deus estamos na paz, isso que é mais importante, né? O tempo vai correndo, o tempo vai passando, isso é muito importante para nós ver a vida também no dia a dia sendo como ela é. É interessante que, como começo de ano, nós temos sempre aquela tranquilidade de começar a vida. Parece que é só ir lá e virar a chavinha e começou tudo de novo, né? Na verdade, não é bem assim. As lutas que eram do ano passado continuam, as dificuldades que nós tínhamos também continuam. Se nós não as encararmos de forma diferente, nós vamos sofrer as mesmas consequências que sofremos no ano que encerrou. Mas, então, hoje nós estamos aqui para entender um pouquinho a esse respeito desse Deus que está conosco, desse Deus que está presente em nossas vidas, desse Deus que nos anima e coloca as mãos sobre as nossas vidas com o objetivo de levar-nos, de nos carregar. Porque se Ele não nos levar, se Ele não nos carregar, nós não iremos a lugar nenhum. Então, 2024 está iniciando, né? Estamos ainda em janeiro, muitos ainda estão até curtindo as férias, né? Mas nós estamos nessa nossa caminhada, as lutas continuam e nós, pela graça do nosso bom Deus, estamos aqui para continuar essas lutas, para combater esse bom combate da pregação, da palavra de Deus, de levar a palavra de Deus ao coração dos nossos queridos e amados irmãos. E também, claro, de trazer ânimo. E para hoje, eu quero convidar os irmãos. Hoje eu estou numa live, as nossas dificuldades de início de ano, final de ano, começo de ano, e conseguir ter pessoas que tenham agenda para estar conosco, né? Então essa é a nossa dificuldade. Então hoje estou mais numa live do que propriamente num podcast. Eu não vou trocar ideias com ninguém, a não ser com você que está em casa agora me acompanhando, né? Eu quero falar um pouquinho de um Deus que nos ama. Muitas vezes na nossa vida, nós temos a sensação de que nós não merecíamos uma segunda oportunidade. Nós temos a sensação de que nós realmente somos pessoas que vacilam constantemente e no nosso vacilar, nós muitas vezes então ofendemos a graça misericordiosa desse Deus, nós realmente desprezamos esse amor que Ele tem por nós e muitas vezes até de forma inconsciente assim fazemos, mas também fazemos muitas vezes até mesmo conscientemente por medo, por covardia, por um monte de coisa que cai na nossa vida, nós ofendemos o nosso bom Deus, né? Acabamos por lançar em rosto o nosso bom Deus. Eu quero pedir que você nos acompanhe, né? Vamos ler a palavra de Deus. Antes de lermos a palavra de Deus, nós queremos também orar, falar com Deus, que esse Deus nos oriente nesses nossos momentos aqui juntos que vamos passar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Estamos aqui, ó Deus, para juntos trabalharmos esse tema do teu grande amor por nós, que o Senhor não nos deixa, o Senhor não nos abandona, mesmo quando nós vacilamos, ó Pai, na tua presença, mas temos essa convicção dessa graça maravilhosa, desse amor que dia a dia, momento a momento, nos leva, nos carrega, nos abençoa, desse Deus que realmente está presente em nossas vidas. Te agradecemos, a Deus, pelo ano que encerrou. E vamos agora, Pai, pedir a tua misericórdia para o momento que estamos vivendo, essa nossa caminhada, nesse nosso dia a dia agora, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, e que a tua bênção seja, ó Pai, presente na vida de cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, agradecidos e pedimos a tua graça no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Queridos, eu queria convidar você, eu quero trabalhar um pouquinho desse Deus e provar que esse Deus, ele não nos deixa, ele não nos abandona. Ele é fiel para conosco, mesmo que nós venhamos nas nossas caminhadas
cair, esse Deus continua com mãos estendidas sobre as nossas vidas. E para hoje, né, mês de janeiro, quero, nesse momento, trazer aqui para nós alguns motivos pelos quais nós caímos e o meio como restaurar a nossa vida diante desse Deus. Pode ser que você esteja pensando assim: olha, eu não merecia realmente estar aqui. Não, ninguém merece. Nós estamos aqui tão somente pela graça e pela misericórdia do nosso bom Deus. E esse bom Deus é quem nos levanta, nos coloca de pé diante das nossas quedas. Eu quero usar hoje como exemplo aqui a vida do apóstolo Pedro, que os irmãos conhecem muito bem toda a história, toda a trajetória do apóstolo Pedro, de quanto esse homem foi também importante no reino de Deus, de quanto realmente ele contribuiu para a obra do Senhor, mas também da sua falha, caiu, né? Teve momentos terríveis na sua vida, momentos chocantes, triste, amargo, mas foi nesses momentos que o nosso bom Deus usa de compaixão e restaura aquela vida e o coloca de pé. Por isso, hoje eu quero trabalhar um pouquinho isso com os irmãos. O texto, eu vou começar lendo apenas um versículo da palavra de Deus, mas depois a gente vai, durante o decorrer da nossa conversa, ler alguns outros textos. Marcos capítulo 16, no versículo 7, assim nos diz a palavra de Deus: Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse, né? Isso aqui é um texto pós-ressurreição de Jesus. Quando Jesus já tinha vivido todo o drama da cruz, já tinha passado por todas aquelas amarguras da cruz, agora começa a ter as suas aparições, e ele encontra com aquelas mulheres, né? E ele manda um recado para os discípulos que eles deveriam ir para a beira ou para a praia do mar de Tiberíades, né? Para o lago de Tiberíades. E quando, nessa conversa, há um recado especial que era para o apóstolo Pedro, que Pedro deveria também estar lá, que ele não poderia faltar aquele encontro, né? Porque aquele encontro era o momento e quem estava marcando aquele encontro era o próprio Cristo. Isto mostra que Pedro, após ter passado por todo aquelas circunstâncias que nós vamos ver daqui a pouco nos textos da Palavra de Deus, ele realmente agora tem a oportunidade de ficar frente a frente com Jesus novamente e recomeçar a sua vida. Esse ano estamos pretendendo trabalhar esse tema, recomeçar, né? Vamos recomeçar tudo de novo. E Pedro estava recomeçando. Não que as lutas de Pedro tivessem acabado. Pedro tem pela frente muito mais luta, eu creio, do que antes tivera enquanto Jesus estava fisicamente juntamente com eles ali, né? Mas agora ele tem a oportunidade de recomeçar tudo, de reiniciar a sua vida. E aquele era o primeiro passo pelo qual Jesus dava início em restaurar aquela vida para que ele pudesse, de fato, recomeçar. E o primeiro passo para esse recomeçar era um encontro com Jesus, né? Até então eles sabiam de tudo, sabiam o que tinha acontecido, sabiam que Jesus tinha morrido, já sabiam que ele tinha ressuscitado, né? Mas, no entanto, agora eles têm a oportunidade, especificamente Pedro, tem aquela oportunidade de recomeçar a sua vida. Recomeçar a sua vida com Deus, recomeçar a sua vida com Cristo, né? Nós sabemos que Deus tem um amor profundo pelas pessoas. Ele não nos abandona, né? Ele não desiste do direito que ele tem sobre mim, sobre você, né? Ele não abre mão desse do seu amor por nós, né? Ele vai sempre ao nosso encontro, ele está sempre indo atrás, por mais que nós queiramos muitas vezes até fugir desta responsabilidade, Deus tem um amor
extraordinário pela minha vida e ele vai onde eu estou. Pedro é quem nos revela essa verdade através da sua própria vida. Vamos pensar um pouquinho, quem era Pedro, né? Pedro era uma pessoa comum, como qualquer outra, embora fosse, nós vamos ver daqui a pouco que ele era um pescador, ele tinha não apenas um barquinho de pesca, mas quem sabe uma rede de pesca daquela época, né? Uma rede não só ele comprava os peixes de outros pequenos pescadores, ele tinha aquele que pescava para ele, mas também ele adquiria dos outros para ele ter ali, então, aquele seu comércio, né? E como nos diz a própria palavra de Deus, em Mateus 16:17, fala que ele era filho de Jonas, né? Não aquele Jonas lá do profeta, mas filho de Jonas. Pedro era casado, tinha uma família, ele era natural lá de Betsaida e residia agora em Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia. Provavelmente essa sua mudança, onde ele estava, onde ele residia, já era justamente com esse objetivo, porque ele era um pescador, né? E tinha os seus irmãos, né? Tinha o irmão de André, um dos discípulos que tinha uma certa intimidade também com Jesus. E Pedro assume entre os demais a liderança no colégio apostólico. Entre aqueles que faziam parte, entre os apóstolos, ele estava sempre presente. Quando Jesus fazia algumas perguntas, quase sempre Pedro, lá no seu temperamento bem sanguíneo, né, ele já estava ali presente e ele logo já tinha uma resposta, era meio afoito, né, sanguíneo mesmo, e estava tendo sempre uma resposta para as coisas que aconteciam. Tanto é que quando Jesus, naquela transfiguração, quem puxa a conversa logo após a transfiguração é Pedro. Ele fala: Senhor, é muito bom estar aqui. Esse lugar aqui é maravilhoso. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer tendas aqui para Moisés, para Elias, um para o Senhor, e vamos continuar por aqui, que o negócio aqui é bom. Quer dizer, ele já toma logo aquela liderança, né? Entre os demais também, ele estava sempre presente na vida e sempre era ele quem respondia e quem dava a resposta. Então ele tinha esse objetivo. Também encontramos depois ele continua essa sua liderança depois da ressurreição. Lá em Atos, nós vemos Pedro, ele assume a palavra, Pedro que começa a pregar, é Pedro que prega lá no dia de Pentecostes. É interessante a gente observar. Mas Pedro era também um homem que eu vou chamar aqui de contradições, ou uma pessoa que tinha profundas contradições. É interessante, né? Parece que tem hora a gente fala assim, não estou entendendo. Uma hora é de um jeito, outra hora é de outro. O que está acontecendo? A gente vai chamar a pessoa até mesmo muitas vezes de sem palavra. Não, não era esse. Eram os momentos rompantes da sua vida que o levava, muitas vezes, a parecer que ele era contraditório consigo mesmo. Mas ele tinha, sim, as suas contradições. Em Lucas capítulo 5, nós vemos, por exemplo, a incredulidade e quebrantamento, né? Se você ler lá depois, né, a respeito de Pedro, você vai ver lá em Lucas capítulo 5 que a consciência do pecado, a indignidade de Pedro, né? Então ele entende tudo isso e ali Jesus chama e Pedro deixa tudo, empresa, né, que era a sua pescaria, deixa os seus negócios e segue Jesus. Interessante, né? Toma uma decisão rápida, né? Jesus chegou, pediu o seu barco, ele recebe o barco, ele lá e tal e vai. Agora vem a pescaria lá, daquela pesca maravilhosa. Quando Jesus fala para ele, lança a rede à tua direita, né? Ele lançou a rede, ele sai correndo, ele lança-se aos pés de Jesus. Presta atenção, o rompante dele, ele era muito rápido, né? Ele fala assim, retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um pecador, eu não posso ficar perto do Senhor. Olha o que o Senhor faz, olha o seu poder. Olha a sua misericórdia. Não, não. Então, ele dá a entender o seguinte, ó, eu quero curvar diante do Senhor. Rapidamente ele toma essa consciência. Jesus estava trabalhando naquele coração, mas com palavras, ele só vê aquilo que Jesus estava fazendo ali naquele momento. Quando Jesus manda ele lançar a rede, ele lança a rede e a rede vem cheia de peixe e ele sai dali todo realmente feliz, ele larga tudo e lança aos pés de Jesus, ele agradecer Jesus, né? Então,
E ele fala, retira-te de mim. Ele faz o seu reconhecimento, porque eu sou um pecador. Então ele reconhece a sua indignidade. Ele reconhece quem de fato ele é. Ele reconhece que ele é apenas um Pedro, um homem. Né? E ele sem Deus, ele era apenas aquela pessoa, não era nada mais do que isso. Talvez isso é que muitas vezes falte a mim, falte a você, falte a nós. O reconhecer quem somos. Né? Que muitas vezes nós pensamos que nós somos importantes. Pedro tinha até essa liberdade para reconhecer tudo isso e pensar assim, olha, eu sou um empresário, eu tenho uma rede aqui de pesca, né? uma empresa de pescas, tenho meus recursos, eu sou um cara importante, eu sou um bom empreendedor, né? Talvez ele dissesse. Mas, no entanto, quando ele vê a grandeza de Jesus, a primeira coisa que ele faz é lançar aos pés de Jesus e dizer, retira-te de mim porque eu sou um pecador. Ele reconhece quem é Deus, ele curva diante de Deus, né? E Pedro estava sempre ali deixando. Em Mateus 16, vem naquele texto que nós também conhecemos, estou falando um pouquinho de quem era ele ainda, tá? Da transfiguração, que ele vai ali para aquele monte de transfiguração, e após então já ele ter dito para Jesus que deveria fazer ali uma cabana para Moisés, uma para Elias e outra para Jesus, né? Ele nem pensou nele, mas ele, na caminhada, Jesus faz uma pergunta para eles. Que diz o povo ser o filho do homem? E ali a palavra de Deus nos diz que eles responderam. Alguns dizem Elias. Ou alguns dos profetas que apareceram, que está aqui novamente. Aí Jesus falou, tá bom, isso é o que o povo pensa. Mas para vocês, quem sou eu? Calou-se, houve um silêncio entre eles. Todo mundo calou naquele momento, mas Pedro tem resposta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um reconhecimento de quem é Deus. Há um reconhecimento de quem é Jesus. E o Jesus tem palavras maravilhosas para ele. Né? Diz para ele assim, olha, vou te dizer uma coisa, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, né? Ou Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue quem tu revelaste, mas o meu Pai que estás no céu. É interessante que essa era o rompante de Pedro. Mas quando nós chegamos lá em Mateus, vou pegar o texto de Mateus, capítulo 26, né? Lá no Mateus, capítulo 26, começa um momento difícil na vida desse homem. Pedro, quando Jesus é preso, Pedro nega esse Jesus. Ele nega esse Jesus, ele amaldiçoa Jesus. Ele realmente fala assim, olha, não conheço essa pessoa, né? E pragueja até diante daquele fato. Ou seja, na mesma hora que um homem realmente tem essa coragem de dizer tu és o Cristo, filho do Deus vivo, agora e logo em seguida a mesma pessoa tem essa queda terrível, né? Porque esse foi um momento muito triste, marcante na vida do apóstolo Pedro. Eu imagino que mesmo ele tendo a consciência do perdão que Jesus lhe deu mais tarde, Pedro, eu acho que não podia mais ouvir galo cantar, né? Porque a Bíblia fala que quando ele negou pela terceira vez, o galo cantou. Então, quer dizer, a tristeza, a angústia de Pedro realmente passou a marcar aquela vida. Pedro passou a sofrer de uma doença chamada galofobia, né? Ou seja, estava sofrendo agora. Quando o galo cantava, olha, eu vou dizer para vocês, se não fosse Jesus restaurar aquela vida, se não fosse Jesus chegar diante dele e ele recomeçar tudo com Jesus, não tem nesse mundo, até hoje ainda, Rivotril nenhum que curasse a mente e o coração e o psique de Pedro. Só Jesus pode dar a força para nós recomeçarmos a nossa vida diante de Deus.
Mas vamos lá. Diante disso, nós, como estamos? Muitas vezes também cometemos as nossas falhas. Falhamos. Temos os nossos momentos de oração, experimentamos a graça, a misericórdia de Deus. Quem nunca aqui experimentou um momento na sua vida abençoador e falar assim, foi Deus que fez isso. Foi Deus quem trabalhou isso na minha vida. Foi Deus quem realmente me ajudou. Quem nunca experimentou isso? Mas também, quem aqui no íntimo não tem consciência de que no momento você fez como Pedro? No momento você realmente aprontou como Pedro aprontou. Talvez nunca praguejasse Jesus, mas quantas vezes nós já negamos esse Jesus? Quantas vezes nós também já caímos? E nós precisamos ter, em primeiro lugar, um encontro com esse Jesus, para que esse Jesus nos levante, nos coloque de pé, nos dê coragem para a caminhada, para que possamos ir de novo. E, claro, sermos curados, porque se não formos curados, vamos morrer loucos. A história nos diz que Pilatos, após ter pegado água e lavado as suas mãos e ter dito, eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. É interessante que a história vai nos dizer, um dos historiadores chamado Flávio Joséfo, ele vai falar o seguinte, que Pilatos morre louco, lavando as suas mãos com água todo momento e falando assim, eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. Eu não tenho nada a ver com o sangue desse inocente. Não dormia, não fazia mais nada, apenas lavava as mãos e dizia. Você ficou louco com aquilo que ele mesmo tinha feito. Só Jesus é que pode curar. Gente, não tem remédio que pode curar. Só Jesus é que pode sarar a nossa mente. Só Jesus é que pode curar realmente aquilo que está me bloqueando por algo, por traumas, por coisas que eu trago da minha alma, por amarguras. Só Jesus pode. Ninguém mais pode. E a vida de Pedro, só Jesus podia restaurar. E eu queria ver com você agora, meu querido irmão, a respeito das causas da queda de Pedro. Pode ser que nós nos enquadremos dentro de algumas dessas. Pedro realmente vai nos ensinar em algumas causas que levaram ele a chegar a esse momento da sua vida. Pode ser que, de repente, você vai começar a avaliar agora a sua vida, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, e nessa sua avaliação você vai poder entender também que, de repente, você, nós, estamos muitas vezes no mesmo caminho de Pedro, prontos para a queda. Uma das coisas que aconteceu com Pedro, que nós temos que prestar atenção, ver se nós não estamos nessa. Pedro tinha uma confiança exagerada em si mesmo. Sabe? Ele confiava demais nele. Não, eu sei. Não, isso aqui eu garanto. Isso aqui, não, deixa comigo. Ó, isso aqui eu posso. Deixa, eu resolvo isso. Certo? Era uma confiança exagerada naquilo que ele pensava que era, naquilo que ele pensava que ele podia. Certo? E essa confiança foi que levou Pedro. Mateus 26, 35 diz assim, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Quer dizer, Pedro está dizendo aqui, quando naquela conversa com Jesus, está no capítulo 26 de Mateus, versículo 35, que quando Pedro está negando, Jesus está avisando ele, né, a respeito do que aconteceria.